Olá, bom dia a todos, bom dia a todas vocês. Estamos aqui prosseguindo nosso estudo sobre procedimento executivo. Nós falamos nas aulas anteriores sobre cumprimento de sentença relacionado ao dever de fazer e de não fazer, cumprimento de sentença relacionado ao dever de pagar quantia em dinheiro. E hoje, e assim também nos próximos encontros, nós vamos falar com vocês a respeito da execução fundada em título executivo extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro. Como eu comentava anteriormente, muito provavelmente, quando vocês se formarem, começarem a atuar como advogados, como com juízes, etc., e talvez até alguns de vocês ainda já durante o estágio, que vocês têm feito, vocês devem ter visto com mais frequência essa modalidade de procedimento executivo. Ele é o mais comumente empregado, é o mais comumente utilizado no dia a dia, Porque a maior parte dos negócios, a maior parte das dívidas contraídas acabam levando ao pagamento, ou no caso, para que a gente esteja falando aqui de procedimento executivo, não pagamento, a mora, em relação ao dever de pagar quantia em dinheiro, tá bom? Então, o tema, o objeto de nossa atenção do Aravante será a execução fundada em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro, embora aqui e ali a gente vá se referindo, a outras modalidades de ações executivas, porque elas têm também alguns aspectos procedimentais em comum. E disso a gente vai tratar ao longo daqui do nosso estudo. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, para o seguinte: quando vocês estudaram processo de conhecimento, acho que no ano passado, talvez no ano anterior ainda, vocês viram, o professor, a professora deve ter falado com vocês sobre as fases do processo de conhecimento. Então, normalmente, o professor fala ali em fase postulatória, fase saneatória ou ordenatória, se preferirem, sobretudo à luz do Código de 2015, parece apropriado falar em fase de organização do processo. E depois a fase instrutória, que também é chamada de fase probatória no processo de conhecimento, porque no processo de conhecimento a gente se vale da produção de provas, nesta etapa, por assim dizer, do processo, e por derradeiro, a fase final, que é chamada de decisória. Então, uma ação de conhecimento tradicional, típica, tem essas 4 etapas. E vocês percebem que a finalidade dessa ação de conhecimento é a obtenção de uma sentença. É a decisão que vai dizer se o pedido há de ser julgado procedente ou não. O Habermas está incomodando muito, pessoal? Está atrapalhando? Ele está miando aqui. Se não estiver atrapalhando vocês, eu prossigo. Pois bem, então, essas fases em uma ação de conhecimento, fase postulatória, organizatória ou saneatória, instrutória e decisória, percebam, o processo começa e se desenvolve com o propósito de obter aquela providência jurisdicional, que é a decisão do juiz. Então, o processo de conhecimento é também chamado de processo de sentença. E notem, essa expressão conhecimento evoca a ideia de cognição, Então, o processo de conhecimento, ele nasce e se desenvolve vocacionado à prolação de uma decisão do juiz que diga se o direito existe ou não. Então, se o processo de conhecimento atinge o seu fim normal, eu obtenho uma sentença do juiz dizendo se o autor tem direito ou não tem direito. Quando o processo de conhecimento não atinge seu fim normal, eu tenho o quê? Uma decisão terminativa. Uma daquelas formas que estão no 485 do CPC, em razão das quais, por um daqueles motivos, o juiz não vai dizer nada sobre o mérito. Então, por exemplo, falta de capacidade postulatória do autor, que intimado não regulariza esse problema de falta de procuração. O juiz não vai ter outra saída, apesar do mal-estar que isso gera, ele não vai ter outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução do mérito, proferir uma decisão terminativa com base no 485. Então, a gente diz que, nesse caso, o processo chegou a um seu fim anormal, porque, normalmente, se o processo de conhecimento atinge seu fim normal, eu terei à minha disposição uma decisão de mérito.
procedente ou improcedente, não importa. O que importa é que o juiz tenha decidido o mérito. E vocês vão perceber que todo o processo de conhecimento, agora olhando de trás para frente, para nós chegarmos naquela sentença, todo o processo de conhecimento ele vai se desenvolver lá do começo, também norteado por esse propósito. Então, eu quero que o juiz diga se eu tenho direito, eu, autor. Então, eu vou elaborar minha petição inicial, apresentando minha causa de pedir, os fundamentos do meu pedido, e vou pleitear, né, pedir ao juiz uma sentença que, reconhecendo, que julgando procedente o pedido, declare a nulidade do contrato, por exemplo, né? Ou declare a existência de um fato jurídico, por exemplo, né? Então, vejam, a petição inicial na ação de conhecimento, ela se desenvolve com o propósito de revelar que, por exemplo, a minha versão dos fatos é aquela que corresponde às provas, né? E, além disso, os fundamentos jurídicos, ou seja, a minha causa de pedir na petição inicial, conduzem à procedência do pedido. O réu, na sua contestação, né, ele vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado, ele vai falar que eu não tenho direito, ou vai dizer que o meu direito se extinguiu por uma razão qualquer, e assim por diante. Isso tudo vai desembocar em uma sentença em que o juiz vai dizer quem tem direito, né? Agora, no processo de execução fundado em título extrajudicial, pessoal, que é o foco aqui da nossa atenção, notem, eu tenho também uma fase postulatória e eu tenho também, lá no final, uma fase satisfativa. Veja que no processo de conhecimento, eu falo em fase postulatória e fase final decisória. No processo de execução, fundado em título extrajudicial, eu tenho uma fase postulatória, né? Então, o artigo 798 do Código de Processo Civil, ele estabelece ali os requisitos da petição inicial, nos elementos da petição inicial. Então, tem aqui uma fase postulatória, o juiz recebe a petição inicial, ele verifica se a petição inicial, né, contém todos os seus requisitos, ou seja, se eu tenho título executivo. Agora, vejam só que interessante, pessoal. É possível fazer um paralelo com o que está aqui no artigo 798 e o que está no artigo 319. Artigo 319, que fala da petição inicial no processo de conhecimento. O que é que eu acabei de dizer para vocês? Que na minha petição inicial, numa ação de conhecimento, eu faço um pedido de uma decisão do juiz que diga que eu tenho direito, com base nos meus argumentos, meus fundamentos fáticos, fundamentos jurídicos que consubstanciam a minha causa de pedir. Isso lá na ação de conhecimento, está no artigo 319. Agora, no processo de execução, notem, vejam, está escrito aqui, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo. E mais adiante, ali no artigo 829, o Código de Processo Civil, aqui já pulei bastante, né? A gente já pulou uns 20 artigos, já estamos aqui na execução para o recebimento de dinheiro. Está escrito aqui que o executado será citado para em 3 dias pagar a dívida, contado da citação, né? E notem, os parágrafos 1º e 2º, né, do Código do artigo 829 já estabelecem que em caso de não pagamento, né, ou seja, caso não seja realizado o pagamento, já consta do mandado a ordem de penhora e avaliação serem cumpridos pelo oficial de justiça e assim por diante. Então, notem, a petição inicial da ação de execução tem pedido? Tem. Tem causa de pedir? Tem. Mas a causa de pedir na ação de execução fundada em título extrajudicial, pessoal, aliás, eu sigo esse ponto de vista, né, que é sustentado pela doutrina, se esgota no título executivo, né? Então, assim como numa ação de conhecimento declaratória, eu vou apresentar ali a minha causa de pedir remota, né, a existência de um negócio que foi celebrado entre as partes, etc., e a causa de pedir próxima, mas eis que há ali um vício que leva à nulidade, né? Então, estou argumentando isso para mostrar ao magistrado que eu tenho direito e ele vai proferir uma sentença dizendo se eu tenho ou não direito. Isso numa ação de conhecimento. Agora, na ação de execução, eu não peço ao juiz uma decisão que diga se eu tenho direito e eu não argumento para convencer o juiz que eu tenho substancialmente esse direito.
conforme consta ali do artigo 798 do CPC, basta que eu ostente um título executivo que veicule obrigação certa, líquida e exigível. O juiz não se coloca, na execução fundada em título extrajudicial, o juiz não tem espaço para questionar se o débito existe ou não. E o pedido? O meu pedido, ainda usando esse exemplo, pessoal, diz respeito à prática de atos executivos tendentes à realização do direito contido no título executivo. Então, se o meu direito, né, eu tenho uma obrigação líquida, certa e exigível, que está materializada em uma nota promissória, que é um título executivo extrajudicial, né? Eu apresento isso com a minha petição inicial, eu não peço ao juiz que declare se eu sou credor ou não. Eu não peço ao juiz que declare se o débito existe ou não. Eu peço ao juiz apenas e tão somente a prática de atos executivos tendentes à realização daquele direito. Eu peço apenas a prática de atos executivos tendentes à realização daquele direito, né? Então, notem, vocês se lembram que quando eu falei da nula executio sine titulo, né, das consequências políticas, né, da adoção desse princípio em sistemas como o brasileiro, eu coloquei para vocês que a adoção desse princípio coloca o credor numa situação de grande vantagem. Por quê? Porque ele, tendo o título executivo, ele pode, ou melhor, ele está autorizado a pedir ao juiz, desde logo, a prática de atos executivos tendentes à realização daquele direito, né? Então, o que é o ato executivo final numa execução por quantia certa contra devedor solvente? Quando a execução atinge o seu fim normal, vejam aqui o inciso segundo, extingue-se a execução, artigo 924, quando a obrigação for satisfeita, né? Agora, pode suceder que a petição inicial seja indeferida, daí eu digo que a execução chegou ao seu fim anormal. Não há espaço, pessoal, isso é uma coisa interessante, né? Na doutrina, há autores que costumam usar a expressão no processo, o processo de execução, né? Ele tem o desfecho único, inclusive alguns chamam isso de princípio da execução, inclusive, né? Princípio do desfecho único. O que significa isso? Significa que se a execução atinge o seu fim normal, né? Qual é o fim normal de um processo executivo? É a entrega do bem devido ao credor, né? Por isso que se costuma dizer que a execução tem um desfecho único. E é o que se espera mesmo. Agora, notem vocês, pessoal, o seguinte, e eu vou colocar aqui isso na tela para vocês. É certo que na execução, no processo de execução fundado em título executivo extrajudicial, o executado não está autorizado a discutir o débito. Sim, é certo. E eu sempre que disse isso para vocês, comentando, né, nas aulas sobre título executivo, nula executio sine titulo, abstração do título executivo, eu colocava, olha, isso é assim como regra. Como regra, temas atinentes à existência do débito não podem ser discutidos no processo executivo. Mas a lei, a própria lei, pode criar exceções a essa regra. Uma das exceções, pessoal, é a prescrição, né? O Código de Processo Civil autoriza o juiz pronunciar a prescrição do débito no curso da execução, né? Agora, não sendo assim, a execução chega ao seu fim normal, né? Não havendo uma dessas situações excepcionais em que o juiz pode falar sobre a existência do débito na execução, né? Como disse, o juiz só pode fazer isso, ao menos como regra, nos embargos ou em outra ação de conhecimento. A execução atinge o seu fim normal se a obrigação for satisfeita. Então, notem, isso tem que ser bem entendido. O processo de conhecimento, que é o que vocês estudaram com mais vagar e profundidade até aqui na faculdade, ele se desenvolve, ele surge e se desenvolve com o propósito de obter uma sentença. E por isso que todas as etapas anteriores
são carregadas de força cognitiva, de força argumentativa, de força expositiva do direito. Então, os atos intelectivos realizados num processo de conhecimento, eles são todos, desde o momento em que o processo é desencadeado com a petição inicial, ele vai se desenvolver até o fim para que nós obtenhamos uma sentença, que é um ato de inteligência do juiz, que vai ser declarado na decisão. Então, daí o juiz julga o pedido procedente para dizer se o juiz deve, se o réu deve ou não. Ou se o réu, se a obrigação tem que ser anulada ou não. E assim por diante. É um ato, é um verbo do juiz. Entendem? Que declara, que constitui, que condena. Agora, na execução fundada em título extrajudicial, pessoal, não peço isso. Não peço ao juiz, né, na execução fundada em título extrajudicial, que ele declare se o direito, se o meu direito existe ou não. Um segundinho, só que eu vou abrir a porta aqui para o Habermas. Pronto, desculpem, gente, é que ele estava mirando demais. Mas no processo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, o objetivo do processo não é a declaração de que a dívida existe ou não, certo? Se o processo de execução fundado em título executivo extrajudicial atinge o seu fim normal, isso se dá com a satisfação da obrigação, que é o que está no artigo 924, inciso 2º. Tá? Agora, vejam, esse, como eu disse a vocês, é o fim normal. Se isso é assim, pessoal, todo o processo vai se desenvolver, todo o processo executivo vai se desenvolver com a finalidade de se atingir esse objetivo. Então, enquanto lá no processo de conhecimento, né, a fase postulatória é o quê? Vamos dizer assim, preponderantemente, né, claro, debates sobre os fatos e sobre o direito. Isso está lá na fase postulatória, com petição inicial, com contestação. Daí vem a fase instrutória ou probatória, dizer se os fatos existem ou se os fatos não existem, né, à luz das provas, de depoimentos, de documentos, e assim por diante, de uma perícia. E a fase final é a conclusão desse diálogo, em que o juiz vai dizer, olha, autor, você tem direito, ou não, réu, você tem direito. Então, todo o processo se desenvolve assim. Agora, como o processo de execução, ele tem por finalidade a satisfação do direito contido no título, veja como muda, o foco já é outro, é do credor para o executado, né? Os atos que vão se realizar, embora também atos intelectivos em grande parte, não são atos vocacionados à declaração do direito, né? Salvo no caso da prescrição, como a gente mencionou, que é algo que se liga à existência da pretensão, sob o ponto de vista material, né? Mas vejam, os atos cognitivos que vão se realizar são no sentido de concretizar a obrigação, de satisfazer a obrigação que está ali no título. Por isso, enquanto no processo de conhecimento, o réu vem ao processo para debater sobre a existência do direito, no processo de execução, o executado é citado para, em 3 dias, pagar. Vou colocar aqui na tela para vocês, né? Vejam, na execução, estamos falando aqui agora da execução fundada em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro. Então, o executado, vejam, ele é citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Percebam a diferença. Enquanto numa ação de conhecimento o réu vem debater sobre a existência do direito, no processo de execução, o executado, ele já vem ao processo meio que se submetendo aos atos executivos, porque ele tem um débito que está materializado num título, né? Então, aí o juiz autoriza a realização da execução com citação do executado para que ele pague isso. Se o executado, por qualquer motivo, né, ele entende que a dívida não existe, pessoal, deve ele, como princípio, ajuizar uma ação de conhecimento contra o exequente, né,
cuja ação de conhecimento, né, tem um procedimento especial previsto nos artigos 914 e seguintes, né? Então, o executado pode veicular essa ação de conhecimento dele através dos embargos à execução, né? Então, normalmente, se o executado quiser se opor à execução, ele deve se valer dos embargos, que são um procedimento especial de ação de conhecimento, criado pelo legislador para que ele alegue as matérias que ele tiver em sua defesa. Agora, percebam, o juiz recebe a petição inicial, ato postulatório, o executado é citado para pagar o débito, né, o artigo 829 do CPC, e na sequência, já diz o artigo 829, né, se o executado não pagar, já tem início os atos executivos. O primeiro ato executivo ordinariamente realizado no processo de conhecimento é a penhora. Mas ainda estamos aqui, pessoal, nessa etapa inicial da fase postulatória. E como vocês sabem, e vocês estudaram isso lá no ano passado, ano retrasado, quando estudaram o processo de conhecimento com os outros professores, essas etapas, fase postulatória, saneatória, instrutória, decisória, ou final, elas não são compartimentos estanques, porque há atos postulatórios ao longo de todo o processo. Como também existe a possibilidade de o juiz indeferir a petição inicial, que é um ato decisório, que vai se realizar naquilo que esperávamos seria ainda a fase postulatória. Então, há uma mistura. A doutrina faz essa separação em fases, né, com base naquilo que preponderantemente acontece, né? De modo semelhante, vai acontecer aqui no processo de execução fundada em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro. Então, a fase postulatória é a petição inicial do exequente, o juiz admitindo a petição inicial e citando o executado, né, que vai poder se manifestar em 3 dias. Então, ele vai poder pagar, né, ou não fazer nada. Mas já tem início atos executivos. E vejam, qual é a fase final na execução de que estamos tratando aqui? Se o processo atinge o seu fim normal, nós fomos lá no fim para mostrar com a entrega do bem devido ao credor. Então, se eu estou cobrando 100 mil reais, né, 100 mil reais, a satisfação daquilo que eu estou cobrando se dá com a entrega desse montante a mim, exequente. Mas para que se dê o atingimento desse fim normal, que é a entrega do dinheiro ao exequente, eu tenho que primeiro localizar esse bem no patrimônio do executado, né? Então, de duas uma. Se a execução é para o recebimento de dinheiro, eu penhoro o dinheiro, se eu tenho dinheiro à minha disposição, né? Que é a forma preferencial, né, de ato executivo. Penhora é sobre dinheiro, prioritário no nosso sistema. Por quê? Porque se eu penhoro o dinheiro, eu já passo para o próximo ato que é satisfativo, já da entrega do dinheiro ao credor. E isso é bom para o exequente, como é evidente, mas é bom também para o aparato estatal, né? Porque a execução vai tomar menos tempo, vai custar menos, vai despender menos ali do pessoal que atua na atividade jurisdicional e assim por diante. Agora, não é comum eu localizar dinheiro do patrimônio do executado, né, para penhorar. Daí, então, o oficial de justiça, como diz aqui o parágrafo 1º do artigo 829, ele vai procurar bens para penhorar, né? Perceba que a penhora, pessoal, como eu disse a vocês, a penhora, ordinariamente, é o primeiro ato executivo que acontece no processo de execução. A penhora consiste na identificação, dentre os bens que compõem o patrimônio do executado, na identificação daquele que suportará os atos subsequentes, os atos executivos que vêm na sequência. Então, se eu penhorei, por exemplo, um sofá, aqui em cima tem um sofá, né? Ali é uma poltrona que eu uso para leitura, né? Se eu penhoro essa poltrona e eu estou movendo a execução para o recebimento de dinheiro, eu vou ter que transformar essa poltrona em dinheiro. Então, para que isso aconteça, eu tenho que avaliar esse bem, né? Por isso que está escrito ali no artigo 829, e em vários artigos, né? Vai estar escrito ali, penhora e avaliação.
Por que eu tenho que avaliar o bem? Eu tenho que saber se esse bem é suficiente para a satisfação da dívida, ou até o contrário, se ele sobeja muito, ultrapassa muito o valor devido, né? Então, eu preciso saber o valor desse bem. E eu tenho que conservar esse bem. Já que esse bem será levado à alienação na sequência, eu tenho que deixar esse bem, né, sob a guarda de alguém. Por isso que a gente vai constituir alguém depositário do bem, né? Esse alguém pode ser o depositário público, né? Pode ser o próprio executado, pode ser o exequente, né? Então, o executado pode ficar depositário do bem. Então, aquele bem continua do executado. Isso é uma coisa interessante, pessoal. A penhora, né, não tira o bem da propriedade do devedor. Se você penhorou essa poltrona que eu coloquei aqui, né, no exemplo, alguém move uma execução para me cobrar uma dívida de 10 mil reais, por exemplo, e dentre os bens penhora a poltrona. Feita a penhora, o oficial de justiça, por exemplo, fez aquela estimativa, ou a gente mesmo avalia o bem, enfim, avaliado, exemplo, em R$1.000. Alguém tem que conservar o bem para que ele seja alienado, né, judicialmente em leilão, certo? Alguém vai ser depositário do bem. Se eu mesmo, executado, for constituído depositário, o bem permanece comigo. Agora, com uma condição diferente, né? Antes eu exercia a posse como proprietário, agora eu estou com o bem sob minha posse porque sou depositário do bem. Mas percebam, o bem é meu ainda. Eu não sou obrigado a aceitar a condição de depositário, eu executado, né? Eu posso dizer, não, eu não quero ser depositário. Nesse caso, de duas uma, ou o bem vai ser recolhido ao depositário público, ou o próprio exequente pode ficar depositário ou até um terceiro, né? Agora vejam, se o bem sair aqui de casa, essa poltrona que foi penhorada, sair aqui de casa, e vai para outra pessoa, outro lugar, como depositário público, por exemplo, o bem é meu ainda. O ato que vai retirar a propriedade do bem, que é meu ainda, é o ato de alienação, né? Então, essa alienação judicial do bem em leilão, né? Quando a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável, aí então o bem foi entregue a alguém, certo? Foi alienado a alguém, e aí eu perdi a propriedade do bem. Agora, a penhora, pessoal, em si mesma, a penhora em si mesma não tira o bem da propriedade do executado. Agora, notem vocês aqui, feita a penhora, eu identifiquei o bem, né, sobre o qual devem ser realizados os atos executivos subsequentes, né? Fiz a avaliação, fiz o depósito. Na sequência, eu vou passar a uma etapa subsequente, que eu disse a vocês, eu tenho que transformar esse bem em dinheiro. Então, eu tenho que alienar esse bem, né? Essa alienação, ela se parece com a compra e venda, né? Essa alienação, ela se parece com a compra e venda. E não raro, nós vemos nos editais, às vezes a gente mesmo fala, né, de uma maneira errada, a gente fala assim, o bem foi vendido no processo de execução. A doutrina, pessoal, que é mais cautelosa, ela critica o uso desse termo, ok? A doutrina critica o uso desse termo. A doutrina prefere falar em alienação forçada do bem ou alienação do bem e não venda do bem. Por quê? Porque venda é a expressão que transmite a ideia de contrato de compra e venda. E a alienação judicial do bem, no procedimento executivo, ela não se dá com o consentimento do executado. Ele pode até consentir, mas isso não tem importância, porque os atos executivos se realizam... Perdão, os atos executivos se realizam pelo órgão jurisdicional, independentemente ou até contrariamente à participação do executado. Então, o bem vai ser penhorado independentemente ou até contrariamente à participação do executado, né? Se for o caso, ele será tirado e levado ao depositário, né? Ainda que o executado esperneie, e o bem vai ser alienado judicialmente,
pessoal, ainda que o executado não queira, o executado pode estar fazendo de tudo para que o bem não seja alienado, né? Mas o bem será alienado. Então, por isso que aquelas linhas doutrinárias, né, aquelas teorias, no sentido de que a arrematação do bem, na arrematação do bem, o juiz agiria como mandatário tácito, mandatário legal do executado, essas coisas todas, não tem sentido. Por quê? Porque não há que se presumir o consentimento do executado, né? O ato de alienação é um ato jurisdicional de força mesmo, né? Agora percebam, pessoal, que eu não posso alienar esse bem de qualquer jeito, porque eu sou o Estado, eu sou o órgão jurisdicional. Então, os atos que eu realizo, eles têm que observar a impessoalidade, eles têm que observar a publicidade, eles têm que observar o princípio da eficiência, que vale tanto para a administração pública quanto para o aparato jurisdicional. Então, eu, juiz, não posso dizer, não posso ligar para alguém e vender o bem, como se fosse um contrato de compra e venda. É um ato de alienação forçada do bem, não é compra e venda do bem. Então, para que isso dê certo, eu, órgão jurisdicional, eu tenho que atuar de uma maneira imparcial para que se satisfaça a obrigação do modo menos gravoso executado. Ou seja, a execução tem que se dar de maneira eficiente para satisfazer o direito que está no título executivo, mas do modo menos gravoso para o executado. Como é que eu faço isso? Bom, então eu já fiz a avaliação do bem. Então essa avaliação tem que ser condizente com o bem. Não pode ser não pode ser uma avaliação irreal, seja para cima, seja para baixo. Então aí o primeiro cuidado. Tanto é que, não raro, a gente vai determinar a realização de uma nova avaliação, né? Uma nova avaliação por ocasião da alienação do bem. Uma segunda avaliação, né? E essa alienação do bem tem que ser realizada publicamente. E mais, né? Tem que ser realizada de modo a propiciar que o maior valor possível seja obtido na alienação daquele bem. Por isso, eu tenho que tornar pública essa alienação através de editais, né? Então, um edital que anuncia que o bem será alienado, né? Para que do procedimento, pessoal, participem a maior quantidade possível de interessados, né? Porque quanto maior a quantidade de interessados, ao menos hipoteticamente, espera-se que maior será o valor obtido com a alienação desse bem, não é isso? Por isso que o procedimento de alienação judicial do bem, pessoal, atenção, isso é importante. O procedimento de alienação judicial do bem é um procedimento licitatório, né? A gente fala licitação pública do bem. É um procedimento complexo. Eu tenho que publicar editais, eu tenho que intimar algumas pessoas que podem ter direito de preferência, né? Eu tenho que, daí, assegurar paridade de tratamento entre os interessados na aquisição do bem, normalmente terceiros que comparecem como interessados, oferecendo seu lance, né? Agora, uma coisa importante que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, pelo seguinte: o Código de Processo Civil de 2015 está em vigor desde março de 2016. Então, Código de Processo Civil tem um pouco mais de 5 anos de vigência. O Código revogado, ok? O Código revogado, ele falava em arrematação e fazia uma distinção entre duas variações de arrematação. Primeiro que ele falava que a arrematação se daria em asta pública, né? Então, asta pública é justamente esse momento, né? E assim também o lugar em que se dá esse procedimento de alienação do bem, né? Essa expressão asta pública não é usada, né, pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas era bastante empregada até então. Então, com frequência, vocês vão ver, talvez já estejam vendo no estágio, menos nos livros, mas ainda vejam no estágio, os juízes e os advogados falando em asta pública, ok? Então, a alienação em asta pública é a alienação judicial do bem, de acordo com o procedimento que estamos estudando aqui.
Além disso, o Código Revogado fazia uma distinção entre praça e leilão. Praça e leilão. Praça, aqui, pessoal, do verbo pracear. Alienação do bem em praça. Então, quando a gente falava em alienação de imóveis, aí a gente falava em praça. Quando a gente falava em alienação de móveis, a gente falava em leilão. O Código de Processo Civil de 2015 não faz mais essa distinção. O Código de 2015 trata tudo como leilão, ok? Essa distinção vinha lá da legislação antiga, pela tradição, mas não fazia sentido, e daí o Código de 2015 aboliu essas expressões. Então, a alienação judicial do bem se dá em leilão. Agora, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque apesar de o Código estar em vigor há mais de 5 anos, e usa essa terminologia nova, e abandonou aquela terminologia antiga, eu vejo diariamente, não é, editais que vêm assim, edital de asta pública ou edital de praça, né, nos termos do Código de Processo Civil do Código Revogado, usando a terminologia do Código Revogado. Não é uma coisa errada, eu creio até que sequer poderíamos dizer que estaríamos diante de uma irregularidade, nem irregularidade é, né? Porque é compreensível e é a tradição, tá bom? Então, a asta pública é a alienação judicial do bem, ok? E a praça é o leilão, só que o leilão em relação a imóvel, o Código Revogado chamava de praça, e o Código, hoje em vigor, usa leilão para tudo isso daí. Então, vejam, esse procedimento, ele é minuciosamente, né, disciplinado pelo legislador. Então, o legislador, no Código de Processo Civil, ele fala desses atos preparatórios, das propostas, as condições, né, desses lances, como é que eu vou definir quem é que vai ser o lance vencedor, daí a concretização da arrematação com a assinatura do auto, né, de arrematação. E assim sucessivamente. Então, percebam que esse procedimento executivo, ele vai ser realizado aqui com o propósito de transformar esse bem que foi penhorado em dinheiro, para que daí, então, o dinheiro seja entregue ao exequente. Né? Para que, então, o dinheiro seja entregue ao exequente. Ok? Todos esses atos que vão sendo realizados, a começar com a penhora, até o último ato, pessoal, desse procedimento destinado a transformar esse bem em dinheiro, ou melhor, alienar o bem para obter dinheiro, são atos de preparação para a fase satisfativa, que é a fase final do processo de execução. Então, notem, qual é a fase instrutória no processo de conhecimento? É a fase probatória, porque é com a produção de provas que eu vou verificar qual daqueles litigantes tem razão, ou melhor, qual das versões dos fatos trazidas por esses litigantes encontra-se amparada na prova, ok? Então é a fase instrutória. Por que instrutória? É preparatória. Instruir é preparar. Então tem a fase instrutória, que no processo de conhecimento é uma fase probatória, por causa exatamente da característica, né, do processo de conhecimento, ou das características do processo de conhecimento. Mas eu tenho também uma fase instrutória no processo de execução. Essa fase instrutória no processo de execução, pessoal, é uma fase executiva, né? A fase instrutória no processo de execução é a fase executiva. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, pessoal, e os próximos minutos eu vou fazer isso com outros trechos do livro, aqueles de vocês que têm o meu curso de Direito Processual Civil Moderno, podem, aqueles de vocês que tiverem o livro, podem consultar aí. Nessa edição mais nova, é a página 1012, né? Aqueles que quiserem ver no livro. Então, veja, eu tenho no processo de execução as seguintes fases. A fase inicial, que nós podemos chamar de fase em que se realizam, né, os atos postulatórios e os atos saneatórios. A fase instrutória, em que se realizam atos executivos próprios a cada modalidade de execução,
como no caso da execução por quantia certa, que é o objeto preponderante de nossa atenção aqui, se dá com a penhora, né? E se encerra com a conclusão dos atos de expropriação, né? Notem que aqui se usa o verbo instruir como sinônimo de preparar para a fase final. Boa parte da doutrina tradicional, pessoal, né, usa a expressão fase instrutória não como sinônimo de probatória. Nós podemos até dizer que a fase instrutória é probatória no processo de conhecimento. Mas no processo executivo, a fase instrutória é fase executiva, né? Ela se dá com a prática de atos executivos. Começa com a penhora e vai com essa sucessão de atos que vão se realizando até a entrega, até culminar com a entrega do bem ao executado. Me permitam aqui, pessoal, fazer com vocês uma consideração, digamos assim, indo do geral, uma visão mais ampla, né? Pouco a pouco, até a gente entrar em aspectos mais minuciosos. E vou me valer aqui de alguns fluxogramas que eu preparei e que estão ali no livro também, tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? A petição inicial, no processo de execução fundado em título extrajudicial, né? Ela tem uma estrutura muito parecida com a da petição inicial no processo de conhecimento, com a diferença de que no lugar da causa de pedir eu tenho o título executivo, e o pedido diz respeito à prática de atos executivos vocacionados, né, à satisfação da dívida. Vocacionados à satisfação da dívida. Então, basicamente, é isso que vocês vão verificar ali na petição inicial. Um outro ponto que eu quero registrar aqui também com vocês diz respeito a esses primeiros atos executivos realizados nessa etapa inicial do processo de execução. Acompanhem comigo aqui, pessoal. Então, a petição inicial, ela tem que observar aqueles requisitos que eu coloquei para vocês ali na tela anterior, né? O juiz recebe a petição inicial e realiza o juízo de admissibilidade, que a semelhança do processo de conhecimento, também aqui o juízo de admissibilidade pode ser positivo, negativo ou ordenatório, né? Positivo, se a petição inicial, os requisitos da petição inicial estiverem presentes. Negativo, se não houver ou se faltar algum requisito, né, e não for possível a emenda da petição inicial. E ordenatório, quando for caso de se emendar a petição inicial, né? Nós aqui, eu estou colocando aqui na tela para vocês uma hipótese de juízo de admissibilidade positivo. Significa que o juiz já examinou os requisitos da petição inicial e concluiu que eles estão presentes. Nesse caso, pessoal, o executado ele é citado para pagar em 3 dias, como dispõe o artigo 829, caput do CPC. Então, notem, ele não é citado para apresentar resposta, ou não é citado para vir à audiência de conciliação. No entanto, ele pode apresentar os seus embargos, porque o Código de Processo Civil, no artigo 915, naquele procedimento especial de que tratamos, né, o Código de Processo Civil faculta ao executado, se ele assim o desejar, né, se quiser discutir o débito e outras questões relacionadas à execução, ele pode ajuizar a ação de embargos, né, que daí, então, é estruturada como ação de conhecimento. Mas isso em outros autos, né? Porque dentro da execução, ele vai ter o prazo de 3 dias para pagar, e caso o faça
o montante dos honorários é reduzido à metade, mas ele executado também pode, pessoal, se assim o desejar, no prazo de que dispõe para embargar a execução, ele pode requerer ou pode pleitear, né, a possibilidade de realizar o pagamento parcelado. Né? Ele pode depositar 30% do valor e parcelar o restante nos termos ali do artigo 916 do Código de Processo Civil. Agora, caso o executado citado ele não pague em 3 dias, realiza-se de imediato a penhora e os atos executivos têm seguimento, né? Com a adjudicação, alienação e assim sucessivamente. Eu queria destacar ainda com vocês, enfatizar, na verdade, aqui com vocês, sobretudo nesse momento, aqueles de vocês que eventualmente não estão com o livro aí à disposição, pessoal, vocês podem dar um print na tela, né? À medida em que eu vou falando aqui. Uma coisa interessante, que o executado, como eu disse a vocês, ele pode, se assim o quiser, ele pode embargar a execução, né? Ele pode embargar a execução. E os embargos à execução, pessoal, vai ter uma estrutura peculiar e a ação de embargos à execução vai tramitar paralelamente à ação de execução, né? Em autos apensados, mas distintos. Então, notem, citado o executado no processo de execução, né? Ok, Alisson. Citado o executado no processo de execução, abre-se o prazo de 15 dias para o executado querendo embargar a execução. Que importante, pessoal. O executado ele pode embargar a execução se assim o desejar. Mas ele já pode, eventualmente, ter movido a ação que ele tem contra o exequente anteriormente, né? Aliás, o 784, parágrafo 1º do Código de Processo Civil prevê isso textualmente, né? Que qualquer ação movida pelo executado contra o exequente para discutir o débito não impede o exequente de ajuizar a ação de execução, ok? Ele pode mover essa ação de conhecimento que ele eventualmente tenha contra o exequente nos embargos, ou ele pode também mover isso posteriormente, né? Então, o prazo de 15 dias é o prazo para ele embargar a execução. O executado que não embargou a execução, ele pode mover a ação de conhecimento depois contra o exequente? A resposta é positiva. Pode sim, né? Pode sim. Claro que a matéria que ele vai suscitar nos embargos, isso a gente falou na aula passada, pessoal, vocês vão se lembrar disso, a matéria que ele vai suscitar nos embargos, eventualmente se submeta a algum requisito, a um prazo previsto na lei. Então, vocês vão se lembrar, eu citei o caso do vício redibitório. A lei estabelece um prazo curto para você alegar o vício redibitório, né? Então, às vezes, você não moveu a ação de conhecimento cabível, o prazo de 15 dias para você embargar não te garante o direito de alegar aquele vício, porque já pode ter havido a decadência do direito de alegar o vício redibitório, que é outra coisa, né? Então, no prazo de 15 dias, eu ajuizo os embargos e o juiz pode admitir ou não, né? Se ele não admite, cabe apelação sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1012. O juiz vai deliberar sobre o efeito suspensivo dos embargos nos termos do artigo 920, vai propiciar a manifestação do embargado. Então, o embargado pode, eventualmente, apresentar sua resposta, né, que vai ter a forma de contestação aqui, alegando eventuais matérias que ele tenha a opor ao executado. Pode haver audiência, pode haver dilação probatória se necessária, e aí o processo termina, o processo de embargos do executado termina com uma sentença, né? E essa sentença vai julgar procedente ou improcedente o pedido veiculado pelo executado nesses embargos. Então, notem, pessoal, que os embargos à execução, eles, vamos dizer assim, se plasmam, né, como uma ação de conhecimento. E, de fato, é um procedimento de conhecimento, embora, a mim, me parece um procedimento especial, né? Uma outra coisa interessante, e aqui, agora eu vou tentar passar para vocês aqui uma visão bastante ampla também, disso que a gente falou até aqui,
né? De como vamos estruturando mentalmente isso, pessoal. Eu gosto, às vezes, do processo de conhecimento, nem tanto, mas no processo executivo, quando a gente estuda processos de execução, eu tenho a impressão de que quando a gente se vale desses fluxogramas, eu uso bastante isso, né? Vocês já devem ter visto ali no livro. Isso vai propiciando que a gente vá materializando melhor, né, o tema, né? Então, os atos executivos que se realizam ordinariamente no processo de execução para o recebimento de quantia em dinheiro, então veja, o ajuizado da execução, primeiro ato executivo é a penhora, né? Ajuizada a execução, primeiro ato executivo, como regra, é a penhora. Aqui, pessoal, eu já quero chamar a atenção de vocês para um ponto interessante. Ordinariamente, a penhora é o primeiro ato executivo realizado no processo de execução? Sim, mas há exceções. Ordinariamente, a penhora é o primeiro ato executivo realizado no processo de execução? Sim. Tá? Mas pode haver exceções. Eu disse ali a vocês que o executado, ele é citado para pagar, e se ele não pagar, ocorrerá a penhora. Veja, numa execução normal, que se dá pelo seu procedimento normal, eu não tenho como pular a penhora. Se você está falando de uma execução para o recebimento de dinheiro, e você diz que eu ajuizei a execução e a obrigação foi satisfeita sem ter havido penhora, ou o executado pagou, ou algo diferente disso, algo semelhante a isso aconteceu. Por quê? Porque eu não consigo alienar bens do executado para, com o produto dessa alienação, satisfazer o direito do credor, sem que antes tenha havido a penhora. Então, a penhora não tenho como pular. É uma etapa, pessoal, que eu não tenho como deixar de lado. Então, seja o executado indicando bem a penhora, seja o exequente indicando bem a penhora, seja o oficial de justiça penhorando bem, seja o órgão jurisdicional realizando o bloqueio do cisbajude a requerimento do exequente e penhorando a aplicação financeira, eu tenho que penhorar, ainda que seja dinheiro. Eu penhoro o dinheiro, daí eu digo se aquele dinheiro pode ou não ser penhorado mesmo, poderia ou não ser penhorado mesmo, se alguém tem preferência ou não tem preferência, e daí a gente entrega o dinheiro ao exequente. Mas eu tenho que penhorar o dinheiro para depois entregar o dinheiro ao exequente. Ok? Bom, então por isso a penhora é sempre passagem na execução. Eu tenho que passar pela penhora. O que pode acontecer, em determinadas circunstâncias, é que algum outro ato executivo se realize. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na tela para vocês o artigo 830 do Código de Processo Civil. Né? Então, vejam ali. Vocês se lembram que nos termos do artigo 829, que a gente acabou de ver aqui, o oficial de justiça está com o mandado de citação e ele vai ali no local indicado pelo exequente para citar o executado. O executado é citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Agora, pode acontecer que o executado não seja localizado pelo oficial de justiça, mas o oficial de justiça localize bens penhoráveis. Vejam só o que diz a lei. Artigo 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, olha só que interessante, pessoal. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Eu falei para vocês que a penhora é o ato jurisdicional executivo que identifica o bem que se submeterá aos próximos atos executivos. E o arresto? O arresto é uma pré-penhora. O arresto, referido no artigo 830 do CPC, é uma espécie de antecipação da penhora. Esse arresto aqui, do artigo 830, pessoal, não é o arresto cautelar. Existe o arresto cautelar. Ok? Então, eu tenho, exemplo, tem aqui uma pessoa deve para mim a quantia de R$100 mil, que vai vencer no dia 1º de junho de 2021. Daí esse devedor
a dívida está prestes a vencer, mas eu não posso mover a ação de execução. Esse devedor começa a vender seus bens, começa a vender, está com medo da Covid aqui no Brasil, diz que vai mudar para os Estados Unidos, e começa a vender todos os seus bens, e eu digo, pô, e a minha dívida aqui? Né? Então, ele me dá razões para eu temer a possível satisfação, a satisfação positiva do crédito quando a dívida se vencer. Então, imagine que, por causa disso, eu queira me assegurar que, quando eu mover a ação de execução, eu terei bens a penhorar. Então, o que eu faço? Eu movo a ação cautelar de arresto. O arresto a título cautelar, né, ele vai ser deferido pelo juiz com base na aparência da existência do direito e no risco, né, ao resultado do processo, etc., ele concede a cautelar de arresto. Então, é a decisão do juiz com base em fumus boniuris e periculo in mora. Agora, aqui não. No artigo 830, nós estamos falando do arresto executivo, que não depende de fumus boniuris e periculo in mora. O oficial de justiça, de ofício, o juiz nem precisa determinar que ele faça isso. Vejam que a lei é impositiva aqui no artigo 830. O oficial de justiça, estou com mandado, fui lá citar o executado. Não achei o executado, mas encontrei bens penhoráveis. Eu, oficial de justiça, eu faço o arresto desses bens, automaticamente. Então, o oficial de justiça não precisa de uma autorização especial do juiz, não precisa de um deferimento específico e nem de pedido da parte nesse sentido. Ok? Agora, qual é a vantagem desse arresto, pessoal, para o credor, para o exequente? Vejam, o oficial de justiça procurou o executado para citá-lo, não encontrou, mas achou bens penhoráveis, daí o oficial de justiça fez o arresto. Como o executado não foi citado ainda, o oficial de justiça tem que procurar o executado. Não localizou o executado? Tá, eventualmente ele tenta a citação por hora certa, não deu também. Aí, se ele não achou o executado de qualquer maneira, devolve o mandado ao juiz informando isso, daí eventualmente o exequente vai requerer a citação por edital, né, que está ali no parágrafo 2º, né? Mas, findo o prazo que tem o executado para pagar, que é 3 dias, percebam, o arresto aconteceu, mas até agora o executado não foi citado para pagar. Mas citado o executado para pagar, se o executado não paga, aquele arresto converte-se em penhora. É o que diz ali o parágrafo 3º. Vejam, aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora independentemente de termo. Atenção, essa conversão aqui é automática, é op legis. Percebam que a lei diz aqui, independentemente de termo. E esse arresto, essa conversão do arresto em penhora, atenção aqui, pessoal, opera ex tunc, opera retroativamente. É como se o bem tivesse sido penhorado no momento do arresto. Ou, usando outra expressão, a conversão do arresto em penhora, que se refere ao parágrafo 3º do artigo 830, retroage à data do arresto. Parêntese. Está escrito aqui a lei. Termo. Independentemente de termo. Vocês já devem ter visto, eu já falei isso para vocês uma ou outra vez, mas agora eu vou falar de novo, porque essa expressão está sempre por aqui. Termo. E, às vezes, a lei usa a expressão auto. Né? Peraí, pessoal, é tudo igual? Tem diferença? Então, vejam, eu vou falar, por exemplo, em termo de penhora, quando a penhora tiver sido documentada por um ato do escrivão ou do chefe de secretaria, certo? Então, eles fazem, o escrivão, o chefe de secretaria, faz termo, ok? Agora, auto, deixa eu ver se eu acho um aqui fácil. Né? Ó, 829, né? Parágrafo 1º. Executado será citado, etc. Daí vem aqui o oficial de justiça, ele vai procurar o executado para citar. De tudo lavrando-se auto. Então, veja, o oficial de justiça, né, ele vai realizar a penhora. Mas ele lavra auto de penhora. Por quê?
Porque a documentação dos atos realizados pelo oficial de justiça é feita através de auto. Então, termo de penhora foi, sei lá, o escrivão quem fez. Auto de penhora foi o oficial de justiça que fez, ok? Fecha o parêntese. Eu citei, pessoal, por que eu falei do arresto aqui no artigo 830? Né? Porque eu estou colocando para vocês que a penhora, como regra, é o primeiro ato executivo, mas há exceções, e uma das exceções é o arresto. O arresto tende a converter-se em penhora, né? Ok? O arresto, boa pergunta, Rafael. Boa observação, Rafael. Né? O arresto ocorre antes da citação e a penhora depois da citação. Boa sacada. Porque, assim, não pode haver penhora antes da citação do executado. Né? Então, o executado tem que ser citado, ele tem que ter prazo para pagar, e não pagando, no sistema brasileiro é assim. Poderia ser diferente, mas não é diferente, é assim. O executado é citado para pagar. Não pagou, aí acontece a penhora. Então, eu não tenho como deixar a penhora de lado, senão eu não avanço. Vai ter que acontecer a penhora. Se você está dentro de um processo de execução, para recebimento de quantia, tem que acontecer a penhora em algum momento, né? Agora, o arresto, em parte, Rafael, a gente tem o seguinte, em parte com o que você falou, quanto ao arresto está certo. O arresto ocorre antes da citação, o arresto do artigo 830. Agora, pode haver arresto cautelar depois, ok? Mas os pressupostos para o arresto cautelar serão os pressupostos da tutela cautelar. Então, eu posso estar diante de um processo que esteja tramitando, esteja em curso, e, eventualmente, eu possa requerer ao magistrado a concessão de uma tutela cautelar de arresto, que daí vai ser outra medida, com base em outros pressupostos, né? Então, isso vai ser comum, por exemplo, quando você quer requerer a desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo, né? A gente vai falar disso aqui na sequência, né? Então, imagine, o executado é citado para pagar, não encontramos bens penhoráveis, daí a gente faz uma busca, uma pesquisa, e a gente percebe que o executado praticou atos irregulares com a sua pessoa jurídica e é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Então, nesse caso, eu posso, antes de requerer ao juiz a desconsideração, até para evitar a alienação de bens pelo desconsiderando ou pela desconsideranda, eu posso requerer ao juiz a concessão de uma medida de arresto, né? Nesse caso, seria um arresto cautelar. Agora, uma outra exceção, pessoal, que é um outro ato executivo que acontece, né, que pode acontecer, né, antes da penhora, é a averbação da execução, a que se refere o artigo 828. Então, o artigo 828 autoriza o exequente, né, a obtenção de uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, e essa certidão ele pode levar à averbação no registro de imóveis, de veículos, seria DETRAN, né, ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, por exemplo, a averbação no cartório de registro de imóveis, a averbação no DETRAN, e outros, quaisquer outros registros, né? Essa averbação, pessoal, não é igual ao arresto. A averbação a que se refere o artigo 828 do Código de Processo Civil, ela também tende a ser substituída pela penhora, né? Então, veja que o parágrafo 2º diz, formalizada a penhora sobre bens suficientes, né? Daí o exequente vai cancelar as averbações dos bens não penhorados. Note que não há aqui uma conversão da averbação em penhora. Então, cuidado com isso, viu, pessoal? Eu não sei aqui se, certamente, muitos de vocês estão fazendo estágio, talvez já se depararam com isso. Mas muita gente acha que a averbação do artigo 828 produz o efeito do arresto do artigo 830. O arresto é uma pré-penhora, o arresto é uma antecipação da penhora. Então, se houver a conversão do arresto em penhora, essa conversão retroage à data do arresto.
Agora, a averbação, ela existe apenas para que terceiros não aleguem desconhecimento da execução. Ok? Né? Apenas para, nos termos do artigo 828, fazer com que terceiros, né, tenham ciência, ou melhor, não aleguem não ter ciência da existência do ato executivo. Olha que pergunta muito boa da Débora aqui. A averbação assegura direito de preferência? A averbação do artigo 828? A resposta é negativa. O arresto, se convertido em penhora, a penhora retroage à data do arresto e garante preferência. Agora, a averbação, não. Então, veja, eu posso, na minha ação de execução, eu faço a averbação e me sinto ali espetacular, né? Olha como fui rápido, fiz a averbação. Daí, na execução de outra pessoa, demora mais um pouco, mas ele faz o arresto. E na minha execução, eu fiz só a averbação. Pessoal, a averbação não é penhora. E não é arresto também. Eu vou ter que fazer a penhora. Então, a averbação do bem não assegura direito de preferência. Ela existe só para permitir que terceiros, ou melhor, estabelecer que terceiros têm conhecimento disso, né? Isso é uma coisa importante que você mencionou e me chama a atenção para o que consta aqui no artigo 797 do CPC. Veja, diz a lei, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Claro que a penhora assegura o direito de preferência quando não houver direito de preferência previsto em outro regime legal. Então, por exemplo, o crédito trabalhista tem preferência, o crédito alimentar tem preferência, a garantia hipotecária tem preferência sobre aquele bem, né? Daí não é a preferência não é do crédito, a preferência é sobre determinado bem, e assim sucessivamente. O arresto, porque a gente comentou ali agora há pouco, né? O arresto ele converte-se em penhora, e isso vale para o arresto cautelar também. Mas a averbação, e por isso essa sua pergunta foi muito feliz, a averbação não se converte em penhora. Tá? Então, uma vez feita a penhora, daí o juiz o exequente vai ter que cancelar as averbações. Tem um outro ponto que eu quero prosseguir aqui com vocês, pessoal, mas a essa altura a aula já está muito extensa, a aula já está muito longa. Eu vou apenas, para concluir a exposição, eu vou colocar aqui para vocês na tela um outro esquema, um outro fluxograma que está aqui no meu livro. Esse fluxograma está ali na página 1079 do curso de Direito Processual Civil Moderno, e daí, se vocês tiverem interesse, dá um print. A gente vai prosseguir a partir daqui, a aula que vem, tá? E momento em que a gente espera falar dos próximos aspectos interessantes e importantes relacionados à execução fundada em título extrajudicial para o recebimento de quantia em dinheiro. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Vou interromper a gravação, daí a gente prossegue com eventuais dúvidas que vocês tiverem. Abraço.